Sempre bom receber o pessoal do Instituto Reage aqui hoje para falar de um tema muito importante. Tem gente que acha que médico é tudo igual. Tem gente que já tem aquele médico de confiança que às vezes atende a família inteira. E a gente vai falar especificamente sobre isso hoje, né, doutora? A importância do papel aí de um médico geriatra na saúde, no bem-estar dos idosos, para quem realmente precisa daquele cuidado um pouquinho maior. Exatamente, Beto. É interessante porque tem muita gente que tem dúvida, né? O que é a geriatria, o que é um geriatra, e eu acho que eu vou começar por aí. Claro. Então, assim, o geriatra é o médico especializado no envelhecimento. Ele estuda o envelhecimento, entende as particularidades dos acontecimentos que vão ocorrer em todos nós que estamos envelhecendo e o tanto que isso impacta no cuidado dele quando ele já tiver principalmente mais idoso, né? A geriatria, ela é uma especialidade médica, então, que a gente, antes de atuar, a gente tem uma formação muito rigorosa, que são 2 anos de clínica médica e depois mais 2 anos de residência em geriatria, ou seja, no total de de 10 anos de estudo para poder atuar, né, no cuidado do idoso. E a geriatria, que é o que você bem disse, né, essa questão do cuidado, da confiança, nasceu já lá em 1940 exatamente dessa visão de olhar o indivíduo como um todo, né? Olhar o indivíduo não só com a idade cronológica, no caso do idoso, mas olhar o indivíduo de uma forma geral, incluindo todos os órgãos, a parte social, emocional, a parte nutricional. E isso é extremamente importante quando a gente está falando de uma pessoa que muitas vezes tem várias comorbidades, tem vários problemas de saúde, tem vários medicamentos que estão em uso ao mesmo tempo, e a grande dificuldade desse indivíduo segmentar o corpo inteiro e fazer o atendimento em várias especialidades, né? Esses especialistas invariavelmente não se falam entre si por várias questões, né? Porque atuam inclusive em locais físicos diferentes, né? Esse indivíduo idoso acaba tendo várias informações, muitas vezes até antagônicas, né? E isso tudo, é claro que quando é uma pessoa com mais complexidade, esse emaranhado vai ser um grande problema para ele e ele vai acabar colhendo problemas desse cuidado fragmentado, né? Então, a geriatria, ela nasceu com uma médica inglesa, lá em 1930, na Inglaterra. Essa médica, ela passou num concurso público e, mesmo sendo cirurgiã, ela foi designada para cuidar de um asilo, antigamente, né, muito entre aspas, era chamado assim, uma instituição que na época era até muito grande, com pessoas que estavam incapacitadas, estavam ali já praticamente morando naquele hospital, e ela foi designada para cuidar daquele local ali na periferia de Londres, quando ela se deparou com esse problemão, muitos idosos, né, com incapacidades, sem um diagnóstico preciso, sem uma abordagem interdisciplinar de necessidade de reabilitação física, nutricional, psicológica, enfim, de uma boa equipe de enfermagem. E aí ela falou, opa, esse povo tem capacidade de voltar para casa. Se eu melhorar o diagnóstico, se eu fizer uma avaliação ampla, né, que hoje a gente chama de avaliação geriátrica ampla, se eu cuidar desse indivíduo, se eu fizer uma proposta de reabilitação, quem sabe esses indivíduos vão conseguir voltar para uma vida ativa na comunidade. E foi exatamente o que aconteceu. Né? O hospital tinha 700 leitos, passou a ter 200 leitos, porque todos os outros conseguiram, de fato, voltar a uma vida ativa. Fazendo esse trabalho mais específico para essa idade. Exatamente. E virou referência em reabilitação, em cuidados de pacientes com necessidades de toda essa equipe interdisciplinar. Né? E aí nasceu a geriatria e com ela a gerontologia, que é uma coisa que também muita gente tem dúvida. Qual que é a diferença de geriatra e gerontólogo, né?
O geriatra é só o médico especialista no envelhecimento, né, no cuidado do idoso. E o gerontólogo é qualquer profissional não só da saúde, mas também de outras áreas, como advogado, arquiteto, enfim, que queiram especializar nos assuntos do idoso. Então, é o gerontólogo. Né? É uma gama bastante complexa, né, de especialidades que um geriatra precisa ter, pelo tudo o que precisa ser estudado, a residência médica também, o atendimento na prática ali antes de exercer propriamente a função. Mas dentre talvez as principais diferenças com outras especificações, outras especialidades, doutora, e a gente sabe que tem no avanço da idade, ao natural, alguns problemas de saúde aparecendo com mais nitidez, seja cardiovascular, seja respiratório ou qualquer órgão mental, né, mobilidade, cognição, mesma situação. O geriatra talvez seja o mais indicado para fazer até esse primeiro filtro, né, para onde acabar levando esse paciente depois. Sim, né? Sim. Então, assim, o Ministério da Saúde, ele recomenda, né, que todo idoso no nosso país, o Estatuto do Idoso coloca como indivíduo idoso aquele com mais de 60 anos, né? A OMS também reconhece que no Brasil os idosos têm mais de 60 anos. Todo idoso deveria fazer uma avaliação geriátrica ampla anualmente. Então, o que isso traz de benefício? É exatamente isso, um olhar integral no qual, nesse momento, pode ser que esse idoso de 60 anos, totalmente independente, aí, levando a vida adoidado, possa voltar daqui a um ano, não tenha tanta necessidade de um acompanhamento mais, né, de perto, mas ele vai ser abordado como prevenção primária, que são as vacinas, não fumar, exercício físico, enfim. Vai ter uma boa avaliação cognitiva, como que ele está hoje. Vai ter uma boa avaliação da mobilidade, da qualidade óssea, enfim, das prevenções de neoplasias e vai seguir a vida. E aí, aonde que entra a cereja do bolo do geriatra é o idoso muito idoso, né? Que nesse paciente, aí sim, a nossa expertise, assim, vira de fato um diferencial muito grande. De agilidade na identificação do problema. Total, porque aí esse indivíduo, ele se beneficia muito, né, de ter esse olhar específico do geriatra, que reconhece muito bem, né, as necessidades dele, quais são os problemas que mais acometem, né, como que a gente consegue abordar tudo isso com menos remédios, com uma intervenção interdisciplinar de outros profissionais, enfim. Então, claro que a idade cronológica, a gente fala muito disso também. Eu citei aqui 2 extremos, porque dentro da faixa etária idoso é uma gama de pacientes muito grande, né? Mas normalmente, é claro que o mais jovem muitas vezes tem menos problemas, mas nem sempre isso é verdade, né? Se tiver alguma doença pré-existente, exatamente. Pode existir um idoso de 80 anos, e geralmente lá na Univille, eu sou professora da disciplina de geriatria, eu começo falando da disciplina exatamente assim. Eu coloco pacientes no skate, idosos, né? Faço filme de pacientes com skate, surfando, pulando. Mostrar que tudo pode, né? Não é a idade cronológica que limita o indivíduo, né? Que é exatamente contra isso que a gente vem falando muito, né? Desse preconceito, enfim. Existe é bom a senhora que tocou nesse ponto agora, nesse assunto, porque existem alguns mitos que tornam até de uma certa forma uma resistência de algumas pessoas procurarem, né, um médico geriatra. Dentro disso, o que mais aparece de desafio, assim, na sua avaliação, doutora? As pessoas acabam recusando, não buscando a ajuda de um profissional adequado como médico geriatra. Eu acho que tanto que a CBN é muito boa nisso, né, de passar informação, porque muitos não conhecem, né, não sabem o que é um geriatra, acham que a geriatria é mais para o final da vida, ou, enfim, isso eu acho que é uma coisa importante. Somos poucos profissionais no Brasil inteiro, e em Joinville somos 7 geriatras, em toda Joinville, considerando que 15% da população é idosa, a gente tem mais de quase 100 mil idosos, né, para 7 geriatras. Eu acho que uma outra questão é que eles já têm infelizmente, felizmente o país envelheceu, mas infelizmente a gente vem de
de um entendimento de que quanto mais médico, melhor, que o coração é cuidado pelo cardiologista, o rim pelo nefrologista, o ortopedista. E a gente já vem em mente, estou com dor de cabeça, neurologista. Estou com dor no pé, ortopedista. E assim, tratamento, nunca prevenção, né? Nunca prevenção e sempre apagar o fogo, né? Então, acho que já vem desse raciocínio que também um pouco distancia. E sim, eu acho que o preconceito, né? Esse etarismo que a gente fala muito, que é a questão de ver a idade como sempre como uma coisa ruim. Ah, o velho, né? Ser velho é ruim, ou eu vou estar perdendo função, então... Para que eu vou no geriatra? Muitos chegam e falam, eu não sou velho ainda. Eu não me considero velho. Mas ser velho é muito bom, né? É como se fosse uma ofensa, né? Não exatamente. É como se fosse uma ofensa, né? né? Então, acho que isso também afasta um pouco essa busca, né? Perfeito. E à medida que a gente vai envelhecendo também, doutora, as necessidades de cada idoso também tende a acabar mudando. A gente poderia compartilhar com a gente algum exemplo de como o médico geriatra pode também se adaptar a essas mudanças do tempo, ao avançar da idade, para trabalhar com esse idoso, para que ele consiga sempre buscar continuamente a saúde? É o nosso foco, né? A gente também, de novo, ali na disciplina de geriatria, que para poder até conquistar esses alunos para a formação, né? No entendimento ali do envelhecimento, é exatamente isso. Um idoso com várias comorbidades, já né, usando vários medicamentos, se ele tiver independência funcional e autonomia, né, que é o poder de decisão, ele tem saúde, ele está pleno, né? E aí, com essa pergunta que você fez, né, a gente tem em mente sempre essa avaliação geriátrica ampla, na qual a gente aborda todas essas esferas de saúde do indivíduo, exatamente isso, identificando, né, se é um paciente que tem uma cognição boa ou não, se ele tem uma mobilidade boa ou não, se ele tem poder de decisão ou não, se ele vive com alguém ou não, se ele precisa de ajuda, a gente consegue, inclusive, indicar, né, o melhor tratamento, não só medicamentoso, mas com um fisioterapeuta, com um educador físico, com uma nutricionista, com um apoio de cuidador, com o segmento de um enfermeiro, enfim. Eu acho que isso é o grande diferencial, né? E o cuidado dessas doenças crônicas, né? Por exemplo, as síndromes demenciais, né? Que o paciente vai perder a questão cognitiva, a autonomia, o tanto que isso não é uma coisa só de dar remédio para a memória que nem existe, né? Seria um cuidado integral da família e do indivíduo. Então, sim, a família também vem para o nosso lado para que a gente possa cuidar dessa pessoa que cuida de um idoso muitas sim vezes dependente, né? Invertendo agora o quadro, falando do profissional que vai tratar esses pacientes, é bem complexo, não só em toda a gama de conhecimento, tem que ter da medicina domínio, né, para identificação rápida da doença, para indicação do melhor tratamento, dessa agilidade em buscar a saúde com quem tem pressa, mas no tato, né, no lidar no dia a dia, porque é difícil muitas vezes, né? Você tem idosos que vão perdendo um pouco da função cognitiva, comportamento vai se alterando, às vezes um caso ou outro, por um distúrbio, acaba ficando um pouquinho mais agressivo também. Isso é bem complexo, né? Como é que é lidar com isso nesse dia a dia, com tantos idosos se comportando de formas diferentes também? Sim. Então, eu acho que esse treinamento é o diferencial de um bom treinamento, né? De uma boa formação. Porque fazendo os 2 anos de clínica médica, que é a formação nos sistemas de uma forma geral, e depois indo mais profundamente no envelhecimento e vendo tudo isso, facilita muito. E é o nosso dia a dia, né? Eu estou desde 2002, então 21 anos só fazendo geriatria, só fazendo geriatria. E aí a gente começa a ficar expertise mesmo, né? Sabendo que as síndromes demenciais, isso tudo que você disse pode acontecer, não é teimosia, ele esquece fatos recentes. Então, meu vovô está muito teimoso, eu já falei para ele que tem que... Você falou hoje, mas daqui a 5 minutos ele já esqueceu. Ele está irritado, por quê? Porque ele não recorda muita coisa e vai ser natural da doença. Então, com o conhecimento, né, com a possibilidade de fornecer informações, até, enfim, a literatura para a família ler,
isso vai facilitando muito. E aí que está a diferença. Isso não angustia mais nós profissionais. A gente já lida com isso com muita tranquilidade, né? Com as teimosias, Sim. com os idosos mais difíceis, porque todo mundo vai envelhecer e chegam pessoas muito difíceis da vida inteira ali no nosso consultório. Eu lembrei desse exemplo porque uns 2 ou 3 meses atrás eu estava com suspeita de dengue, estava me sentindo mal, fui no pronto-socorro aqui de um hospital privado, né, do plano de saúde nosso, e pouco tempo depois de mim entrou uma senhora, imagino eu que na faixa de 70, 75 anos, muito agressiva para tomar, para fazer a coleta de sangue. Era só uma injeção para coleta de sangue. Nossa! Partiu para cima do enfermeiro, queria bater nele, e me chamou a atenção, que nem era um médico geriatra, era um atendimento de pronto-socorro. A habilidade dele, desse profissional, em conversar com ela, acalmar ela, e no fim saiu de lá melhor amigo, né? E me impressiona assim, essa facilidade que muitos profissionais de vocês têm em domar a fera para conseguir atrair a confiança. E esse ponto eu queria chegar também, doutor. Médico de confiança, geriatra, a senhora acabou de falar que tem 7, uma cidade de mais de 618 mil, 615 mil, me perdoe agora a precisão aqui do número de Joinville, mas é difícil você estabelecer uma relação realmente de confiança com um médico que tem tão pouca mão de obra em Joinville. Mas depois que a nossa gerente brinca que nem eu, nem o geriatra, o meu sócio, a gente tem muita... a gente não faz muita propaganda, a gente não tem muita facilidade com as redes, mas entrou no consultório, apaixonou. É isso que acontece. Legal. Entrou ali, virou paixão, porque é muito diferente. A consulta é longa, a gente aborda tudo. E dispensa um tempo. Dispensa um tempo, olha com amor, chama familiar e mantém um contato muito próximo. Então, assim, isso é muito interessante. É o nosso grande abraço aqui para todo o pessoal do Instituto Reage, né? A doutora Vivian, todos os nossos parceiros lá do Instituto Reage, que sempre realmente cuidam com muito amor, né? Com muito carinho dos nossos velhinhos aí da terceira idade. Já chegando no final, na reta final da nossa conversa por aqui, doutora Francisca, o que motiva, né, pessoalmente, a senhora e outros médicos geriatras a trabalhar com os idosos, né? Qual que é a mensagem que você gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes que de repente não está na terceira idade, mas é cuidador, ou aquele cuidador doméstico que não é um cuidador profissional, mas tem ali na família, né, uma mãe, uma sogra, uma tia que acaba sendo muito dependente, até por questões físicas mesmo, de uma atenção, e nem sempre é fácil, tem aqueles momentos mais complicados, que dá aquele rancinho, aquele momento de dar respirada, calma, né, todo mundo vai virar idoso um dia também, tem essa velha máxima. Isso é interessante mesmo, porque a gente lida com pacientes complexos, a gente lida com a morte diariamente, né? A gente, evidentemente, que é o natural, muitos vão morrer. Com pacientes complexos, a gente lida com incapacidade, mas não tem preço quando minimamente uma coisinha ele volta. Nossa, doutora, isso fez a diferença. Isso foi muito bom. Isso mudou minha vida. Pequenas evoluções no dia a dia. Pequenas evoluções, né? O tanto que é gratificante. E é isso, eu acho que é o que nos move. E amor, né? Amor à profissão, amor à paixão, eu diria até amor às pessoas, né? Você tem que gostar muito de pessoas para lidar com isso no dia a dia. Doutora Francisca Scoralic, médica geriatra, a respeito do Instituto Reage. Só buscar lá no Google, no Instagram, tem o serviço completo do Instituto Reage. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Obrigada pela oportunidade. Aqui. Obrigado. Muito 2h27, vamos fazer o seguinte.